Olá, bom dia. Bom dia, professor. Bem? Bom dia. Fala aí, David. Oi, Larissa. Fala, Tomás. Deixa eu ver quem mais está entrando aqui. Bom dia, professor. Tudo bem? A Letícia aqui, ó. Estou admitindo aqui a Letícia. Caiane. Olá. Fernanda. E aí, Fernanda? Deu certo lá a dúvida, né, Tomás? Tranquilo, né? O Silas. A Larissa. Deixa eu ver quem mais aqui. Duda. Rúbia. Aí. Legal, gente. Engraçado que dessa vez eu fiz alguma coisa lá para criar o convite que eu fiquei pedindo autorizações. É meio que uma caixinha de surpresas para mim. E aquele negócio de criar a aula do Zoom tem tanto detalhezinho que às vezes vem com pedindo permissão, às vezes não pede. Professor, eu acho que é porque não precisou de senha. Não precisou de senha, é isso? Não, tipo, é só colocar o ID, aí, aí você permite ou não, sabe? Não Entendi, precisou, entendi. tipo, de uma senha para entrar na sala. Então é isso, né, David? Se eu peço a senha, se eu coloco a senha, aí a galera pega a senha e entra, né? Eu acho que sim. Eu também acho. Aí não precisa de permissão, né? Uhum. Opa, o que aconteceu aqui com a minha tela? Estão me vendo agora ou não? Professor, tá tudo escuro. Peraí, o que aconteceu? Ah, agora sim. Legal, deixa eu ver. Tem mais alguém para entrar? Acho que não, né? Aí aparece, dá um alarmezinho se aparece alguém, né? Legal, gente. Muito bem, então por enquanto somos nós. Depois, se chegar mais alguém, a gente aceita aqui, né? Ah, peraí, agora entrou a Luísa aqui, ó. Luísa. Oi, Luísa. Tudo bem? A Renata. Quem mais? Beleza. Bastante gente já, hein? Tá legal. Bom, deixa eu... Já tá gravando, gente? Já, né? A gravação automática, né? Sim. Gravação automática, legal. Então tá legal. Deixa eu arrumar aqui as minhas tralhas, que se vocês estivessem vendo, aqui é uma mesa de biólogo, de professor de biologia. Tem um monte de coisa espalhada aqui, certo? Tem canetas, que nem eu faço na lousa, né? Ó, tem canetas de várias cores, tá vendo? Olha isso, gente. Só para vocês terem uma ideia, tá? Olha as cores. Rosa. Isso é coisa de biólogo, né? Ó, tem até meio dourada, meio marrom, ó. Tá vendo? Olha isso. Azul piscina. Roxa, lilás. Ó, e rosa. Quem vê pensa que vai ser uma aula de artes aqui, gente. Vocês não fazem ideia. Mas beleza. Olha, vocês viram lá no título da aula, né? Não sei se vocês notaram no convite, que eu coloquei lá assim. Aulas 16 e 17, né?
Por quê? Quer ver? Eu vou pegar aqui a apostila 2. É isso mesmo. Na nossa aula anterior, né, gente? Foram as aulas 14 e 15, né? Espera aí que agora... Cadê vocês aqui? Achei. Foram as aulas 14 e 15. Perdão, 15 e 16, de ácidos nucleicos, DNA, RNA, etc. Né? E aí, alguns tópicos da aula 16, embora eu já tenha passado a tarefa de fixação, né, de aprofundamento, até por isso que teve bastante dúvida nessas tarefas, né? Mas tem alguns tópicos que eu queria ainda aprofundar com vocês, tá, da aula 16. E aí as aulas 17 e 18 da apostila 2, né, gente, elas são a respeito de síntese proteica, tá? Que aí é usando o DNA mesmo, né, e o RNA para produzir a proteína. Tá legal. Mas antes de entrar nessa síntese proteica, tem alguns outros detalhes, algumas outras coisas importantes que nós precisamos ver juntos, né, e aprofundar um pouco melhor, tá bom? Então, por exemplo, né, tem uma questão da tarefa que eu tinha passado para vocês a respeito de DNA e a respeito de ácidos nucleicos, etc. Tem duas, aliás, né, que já dava para fazer, tá? Daria para fazer já com a nossa aula anterior, a aula 15, que a gente entrou em ácidos nucleicos, né? Mas um pouco assim, tipo, no quebra-galho, a pessoa pegando o assunto que eu tinha entrado em introdução, né, e tal, e fazendo as questões. Tá bom. Mas tem a teoria disso, né? Tem a parte formal que, vamos dizer assim, ajudava a fazer essas questões. Tá bom? Então, por exemplo, a primeira dessas que eu estou falando, que com isso que eu vou mostrar para vocês agora fica muito mais fácil, é essa daqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela. Compartilhar a tela é mais fácil porque aí eu vou jogando as coisas, né? Então vocês estão vendo isso por enquanto, né? Não é nada disso. Ó, só para ter uma ideia, nós estamos aqui, né, gente? Então, essas foram as duas aulas da semana passada, mas da aula 16, como eu falei, faltaram alguns tópicos, né? E também, assim, a própria... o próprio mecanismo da transcrição e da tradução, da autoduplicação e da transcrição, né? Então, a aula 16, ó, tá aqui, a gente ainda vai aprofundar um pouquinho, e aí a gente já entra depois na aula 17, olha ela aqui no meu arquivo, ó. Desce um pouco mais, tem esses exercícios, né? A aula 17 que está na outra apostila, é isso ou não? Acho que sim, né? Gente, nesse meu arquivo, a apostila 2 termina na aula 16, mas acho que vocês ainda têm na apostila 2 as aulas 17 e 18, né? Quem consegue conferir para mim? Professor, na apostila 2 tem a unidade 13 e 14, aí depois 15 e 16, e depois 17 e 18. Ah, então Então ainda tem tem. 3 a 13. Tem sim, né? Aula 17 e 18, que é da síntese proteica, né? Isso, o mecanismo da produção das proteínas. Tá legal. Então, esse meu arquivo aqui, tudo bem, ele termina na... Engraçado. Mas ele termina na aula 16. Eu tenho outro também. Aí é como se para mim começasse a apostila 3 já na aula 17. Mas não tem problema. As aulas são as mesmas, né? Tá legal. Então, sendo assim, agora deixa eu baixar isso aqui. Aí, pessoal, eu passei como tarefa, quer ver? Esse exercício, entre outros, né? Deixa eu ver se eu passei mesmo esse. Era o 14 e o 20. Não, esse eu não passei. Esse daqui, por isso que eu estou colocando até na tela, quer ver? Esse exercício 14, sobre o DNA, né? Eu não indiquei para vocês. Acho que realmente de propósito que eu queria ler com vocês, para a gente fazer juntos, né? Olha aí, vocês estão vendo direitinho? Você me fala, Renata, dá para ver direitinho? Dá sim, exercício 14. 14, legal, tá bom. Deixa eu admitir aqui a Caiane que está entrando. Ué, ela já tinha entrado, né? Acho que saiu e agora está voltando. Tá bom. Porque assim, gente, olha só, eu vou ler com vocês, tá?
essa questão 14. Nos ácidos nucleicos, encontram-se bases nitrogenadas formando pares de relativas especificidades, né? Que pares são esses? A gente sabe, lembra da aula passada, A liga com T e C liga com G, né? Por pontos de hidrogênio. Adenina liga com timina e citosina liga com guanina. Beleza. Encontram-se 38% de base citosina, C. Pronto, esse é o dado do exercício, né? Aí vem a pergunta, que percentuais de bases A, G e T são esperados respectivamente? Né? O que a gente pode encontrar de A, G e T, tá bom? Eu até coloquei aqui esse exercício, né? Vocês estão me vendo também no cantinho, então? Eu coloquei aqui, ó. Sim. Para a gente depois escrever juntos aqui, tá vendo, gente? Ó, esse é o exercício 14 aí, copiado. Agora, antes de fazer, tem uma parte, uma formalização daquela ideia, gente, de que se A liga com T no DNA e C liga com G, então existe uma complementaridade de bases, né? E a gente pode chegar à conclusão que a porcentagem de A é igual à porcentagem de T no DNA. Mas isso contando as duas fitas juntas, entendeu? Porque, por exemplo, se eu tenho de um lado 20 timinas, eu tenho na outra fita 20 adeninas, né? E vice-versa. Se eu tenho nessa outra fita 10 timinas, eu tenho 10 adeninas na outra, né? Quando eu somo as quantidades de bases das duas fitas, entre A e T elas são iguais e entre C e G também. Agora, o jeito biólogo de falar. O jeito biólogo de falar é assim, ó, porque os biólogos são simplistas. A gente tende a simplificar as coisas para facilitar a vida, para ajudar a estudar os bichos e as plantas, né? Então, o jeito biólogo de falar é assim, ó, porcentagem de A igual a porcentagem de T. Porcentagem de C igual a porcentagem de G. Beleza. Para que complicar, né? Mas aí vem o jeito químico de falar e o jeito matemático, que são mais elegantes, né? Que são mais chiques. Então, para resumir essa história de outra forma, gente, existe a relação de Chargaff, tá? A relação de Chargaff é uma relação matemática que dá uma, vamos dizer assim, uma enfeitada nisso que eu falei agora, né? Ela é assim, ó, quer ver? Olha a relação de Chargaff aqui. Vocês estão vendo, ó? Então, assim, né, gente? Deixa eu lembrar como é que tá. Ah, tá aqui, ó. Né? Relação de Chargaff. É assim, ó. A mais G sobre T mais C é igual a 1. O que você vê no numerador? São as bases púricas, adenina e guanina. Lembra as púricas que tem dois anéis de carbono, né? E T mais C são duas bases pirinídicas, que são aquelas bases que têm um anel simples de carbono, entendeu? Então a relação de Chargaff fala isso, A mais G sobre T mais C é igual a 1, ou seja, o numerador é igual ao denominador, né? Portanto dá 1, não é verdade? Pensa, se for 5 sobre 5 é 1, 17 sobre 17 é 1, 107 milhões sobre 107 milhões é 1, né? Então não importa quanto que dê, olha que legal, a porcentagem é sempre, lógico, 100% das bases, né? Agora, embaixo eu coloquei o jeito biólogo de falar, ó, tá vendo? É a mesma coisa que dizer porcentagem de A igual a porcentagem de T, né? E porcentagem de C igual a porcentagem de G, tá bom? Agora vejam, nas letras miúdas, né? Observação, isso só vale para o DNA de dupla fita. Por que, Castilho? Porque, gente, olha aqui o DNA de dupla fita do lado, ó. Só no DNA de dupla fita é que eu tenho a complementaridade. Adeninas de um lado, timinas do outro, citosinas de um lado, guaninas do outro, né? Se eu pegar uma fita de DNA isolada, simples, ela não tem a complementar, então não vale isso. Outra coisa, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu não coloquei, mas outra coisa que fica óbvia é a seguinte, se só vale para o DNA de fita simples, né, gente? Se só vale para o DNA de fita dupla, perdão, tá aqui em azul, ó. O que significa isso? Que o RNA não vale, né? O RNA, lembra que ele é fita simples. Ele não tem as duas. Então, ele não tem complementaridade e você não pode fazer essa relação, tipo como se fosse U mais G sobre... Não, A mais G sobre U mais C, né? Não rola. Só para o DNA que você tem essa complementaridade, aí você consegue, a partir do momento que você tem... Né? Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Né? O exemplo, ó. Se você tem 10% de A,
né? Lembra que depois eu vou mandar a foto melhorzinha para vocês disso tudo, tá? Tiro a foto direto da página, é melhor. Se você tem 10% de A, então você já sabe que tem 10% de T, certo? E aí dá 20% no total, né? Se você tem 20% de A mais T, sobra 80% para C mais G, divididos por 2. Tá? Então eu passo a ter 40% de C e 40% de G. Olha que barato. Isso significa, gente, que esse tipo de questão é bem comum, viu? Em Enem, vestibular. Se a questão te dá a porcentagem de uma base, você consegue descobrir de todas, né? Agora, ela só tem que deixar muito evidente de que está falando de um DNA de fita dupla mesmo, tá bom? Que não é um DNA, por exemplo, viral. Tem DNA viral que tem uma fita só. Aí, pronto, né? Vai por água abaixo a relação de Chargaff, não adianta nada. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Mas sempre que tiver o DNA de fita dupla, tá? Aí vale, né, gente? Aí fica tranquilo, tá bom? Então, sendo assim, olha só, a hora que ele pede nessa questão 14, a gente vai usar a relação de Chargaff mesmo que instintivamente, né? Pela porcentagem semelhante de base. Quando ele te dá aqui 38% são citosinas, agora deixa eu colocar aqui na minha lousinha, ó. Né? Então, citosina, 38%. Esse é o único dado do exercício, gente. Né? C38. Então, imediatamente, eu já sei que, isso, C, né? Eu já sei que guanina também tem a mesma porcentagem, ó. Tá? C, 38% e G, 38%. Você vê que o enunciado fala, né, do DNA de uma bactéria. E o DNA da bactéria é clássico, é normal. DNA de fita dupla, tá? Tranquilo, né? O que eu faço agora? Olha aqui as duas porcentagens C mais G. A gente vai somar e depois o que falta para 100% vai ser entre A e T, que é o restante das bases, né? Então, somando aqui 38 com 38, vamos lá. 76%, né? 76%, gente, olha, só de C e G. Agora, sendo assim, vou colocar para baixo, ó. A e T, né? Resta quanto? 24%. Olha isso, ó. Olha que legal a resolução como fica, tá vendo? Entre A e T eu vou ter um total de 24%, né? O que eu faço agora por último? Divido por 2 para A e T, tá bom? Então, 12% para A e 12% para T, né? Tá vendo, ó? Então, sempre que tiver esse tipo de questão, a gente consegue resolver desse jeito, simplesinho. Sempre lembrando que o total de bases, né, lógico, é 100%. Você acha a complementaridade daquela que ele te deu e o que sobrar é entre as outras duas, né? Então, a questão queria de, respectivamente, o quê? A, G e T, né, gente? Olha aqui, ó. Então, ele queria A, G e T, certo? Cuidado com a ordem também, que ele pede respectivamente, né? Então, vamos lá, ó. Adenina, 12%, né? Guanina, 38%. E timina, 12%. Qual que é a alternativa? 12, 38, 12. Quem achou aí? 12, 38, 12. Tá vendo? Letra E de elefante, né? Tá bom? Então, é desse jeito que a gente responde esse tipo de questão, né, gente? Tinha uma outra aqui. Ah, olha só. Que é a questão 17. Né? Vamos lá, ó. Questão 17, eu queria então que vocês fizessem sozinhos. Eu vou colocar na tela, que se alguém tiver sem caderno de exercícios, né? Ó, nem precisa que vai estar aqui. Tá bom? Opa. Ó, pensa um pouquinho nela para mim. Na 17, só tem A, B, C, D, tipo a Unicamp, né? Tranquilo. Ó, pensa um pouco nela. Essa aqui é um pouco mais simples, porque pergunta só de outra base, né? Não das outras três.
Vai lá, 1 minutinho já dá tempo. Vou contar aqui no meu timer. Ó, um minutinho, tá bom? Rabisca aí no papel. É sempre legal dar uma rabiscada, né, gente? Dá uma rabiscada aí, faz um rascunho, tá? Pra às vezes não acabar não se enganando com continha boba, né? Que às vezes a gente distraído ou com pressa se engana, né? Ó, mais 15 segundos. Finalizando, já vou conferir com vocês. Deu tempo. Pronto. Aí, beleza. Você vê, né? No vestibular, gente, ou no Enem, vocês teriam mais ou menos uma média de 3 minutos para fazer essa questão, né? Mas essa é uma questão que dá para fazer mais rápido, né? Tem questão que não. Só que essa sim. Então, olha só. Após a análise de DNA de uma célula de mamífero, verifica-se que 15% das bases nitrogenadas são representadas por uma base que tem como característica a formação de 3 pontos de hidrogênio com a base complementar. Então, muita calma nessa hora, né? Você fala, Castilho, mas espera aí, que informação é essa? É um detalhe, né? Mas tinha que lembrar, gente, que entre C e G é que você tem 3 pontos de hidrogênio ou 3 ligações de hidrogênio, né? Entre citosina e guanina. E entre A e T são 2 pontes. Vocês lembraram desse detalhe, não? Era da aula passada, né? Sim, crush. Boa. Eu não Porque lembrei, aí uma vez não. que você não lembrou, David? Tranquilo? Não? Então, é sempre assim, ó, entre A e T, né, são 3 pontes. Deixa eu até lembrar aqui com vocês, ó, 2 pontes, perdão. E entre C e G são 2, né? Tá aqui, ó. Entre C e G, perdão, é que são 3. Então, fica assim, ó. Quer ver, David? Aqui, ó. Tá? Então, assim, é um detalhe, mas você vê que às vezes, né, gente, alguma questão acaba usando isso. Então, entre A e T, 2 pontes, e entre C e G, 3. Então, no momento que ele fala que 15% das bases desse DNA, né, são representadas por uma base. Então, uma delas, né, ou C ou G, que tem como característica a formação de 3 pontos com a complementar. Então, ou C ou G tem 15%. Adivinha quanto que tem a outra? 15 também, né? Então, você tem 15% de C, 15% de G. Não é isso? Sendo assim, já dá 60%, né? Já dá 30%, perdão. E aí você tem os outros 70% entre A e T, tá bom? Então ficou 30% para C e G, 15 e 15 para cada, né? E 70% para A e T, 35 e 35 para cada. Então vamos ver a letra A. Ele está dizendo que é correto dizer que a citosina, gente, representa 35% da quantidade total de bases. Mentira, né? Porque C mais G dá 30%. Então a citosina tem só 15%. Letra B. A adenina representa 30% da quantidade total de bases. Só que a gente viu que a somatória de A mais T tem que dar 70%, né? Sendo assim, fica 35 para A, 35 para T. Então a C, vamos lá, ó. Timina representa 35% da quantidade total de bases. Pronto, essa sim. Né? Essa sim, porque aí entre A e T dá 70% de bases, né, que restam fora C e G, tá? Então essas questõezinhas assim que envolvem relação de Chargaff, elas acabam virando umas questões de lógica às vezes, né? Essa aqui é muito uma questão de lógica, né, gente? Porque ele não te falou assim, 15% é citosina.
Ele falou que 15% é uma base que tem 3 pontos com a outra. Então, aí você chega à conclusão que é entre C e G, né? E por aí vai. Tá bom? Deixa eu ver quem me perguntou aqui agora. A Larissa, né? Diga, Larissa, o que você ia perguntar? Professor, eu não sei se tem mais alguém. Eu acabei de levantar a mão. Talvez tenha outra pessoa na minha frente. Tinha Não alguém que sei. já tinha levantado, pessoal, e eu não vi? Pode falar. Ou a Larissa foi a primeira? Eu vou falar aqui. Professor, por que não seria a alternativa D? Porque você falou que é 15-15, certo? Certo. E Porque a ele falou... guanina não está representando isso? Deixa eu ver aqui, ó. 15%, né? 15 dá 30, né? 30 entre quem? Entre C e G, porque são as bases que formam 3 pontos, tá? Uhum, 30 no total, né, Larissa? sim. E aí sobra 70% para A e T. Entendeu? Agora, quando eu pego 70% entre A e T, eu tenho que dividir por 2, né? Porque é metade para A, metade para T, certo? Mais ou menos como a gente tinha feito aqui, né? Entendeu? Ó, então, na verdade, espera que eu preciso voltar aqui para mim para eu, pra eu ver o que eu estou mostrando para vocês. Aqui, né? Então, assim como a gente fez, né? Naqueles outros valores da outra questão, mas aqui são outros valores. Então, 70% é o total entre A e T. Aí divide por 2, é 35 para cada, né? Você falou, por que não pode ser AD? Guanina representa 30% da quantidade total, né? Por causa disso, porque, na verdade, 30% o total de C mais G, né, Larissa, é que dá 30% em outro valor aqui, né, da outra questão. 30%. Mas aí eu tenho que dividir por 2 entre C e G, entendeu? Então fica Entendi. 15% para C, 15% para G, né? Entendi, professor. Tá bom? Deixa eu ver outra Tá coisa bom. aqui. Por acaso, gente... Ah, achei. Eu queria ver o chat ao mesmo tempo que o compartilhamento. Então, tranquilo, né? Também, qualquer pessoa que quiser perguntar aí, ó, é mais fácil falar logo, né? Mas às vezes tem algum problema no microfone, alguma coisa, você manda no chat lá também, tá? Mesmo que eu não veja, alguém me ajuda. Alguém me fala que está tendo pergunta, né? Legal, gente. Então, quer ver? Tinha uma outra ainda. Ó, é mais fácil eu ver no meu papel aqui e depois achar na tela. Eu Tinha uma acho que é outra parecida. 25, a 21, na verdade. Deixa eu Eu ver. lembro que eu fiz ela e também tinha algum cálculo de Ah, é. porcentagem. É verdade, né? Então, você vê, a 21, gente, ela é exatamente nesses moldes. Deixa eu pegar a 21 aqui. Ó, a 21. Né? Considera uma molécula... Na verdade, essa questão ela é simples. Né? Ela é mais simples do que parece. A única diferença é que ela é escrita, né? Que ela é dissertativa. Então, uma dica que eu dou é você colocar a resposta nesse mesmo estilo que eu pus, né? Ele fala, ó, considera uma molécula de DNA sem qualquer mutação e que apresente 16% de base nitrogenada de citosina, né? Então, você pode fazer daquele mesmo jeito. Você põe aqui, ó, quer ver? Vou corromper aqui um pouco o meu arquivo, depois eu volto. Né? Ele está falando para a gente que 16% são de citosina. Beleza. A partir desse dado, a gente faz todo o resto, né? Então, citosina 16%. Ah, então tá. Sendo assim, né? A guanina também é 16%. Tá vendo? O legal é colocar numa chavinha, né? E aí, a somatória. Isso aqui vai dar igual a 32%. Por que eu tenho que somar, gente? Para saber agora quanto que resta para A e T, né? Para adenina e timina. Por enquanto eu achei guanina. Guanina é 16%. Mas e adenina e timina, né? Então, ó, continuando para cá. Agora eu vou. Adenina tem que ter metade, vamos lá, 32%, quanto que resta para 100%, né? Então, 70, não, 68%. 68. Boa, 68%. Então, sendo assim, ó, 34% para A, né? E
e a mesma coisa para T, né? E 34% para T, que são metade, né? Cada uma delas metade dos 68. Tá vendo? E aí o total, né? Entre A e T é que dá 68%. Ó. Agora, é lógico que na resposta escrita, essas somas que eu pus, ó, você nem precisa mostrar para o examinador, porque ele não pediu isso, né? Ele não quer essa somatória de C mais G e nem a somatória de A mais T. Isso você fez para si mesmo para poder achar o resto das bases, né? Aí você fala, já achei e tal, beleza. A porcentagem de C é essa, G é essa, A é essa e T é essa. Então, o que você faz? Apaga essas daqui, ó, porque você nem precisa mostrar isso para o examinador, ela não precisa fazer parte da sua resposta, né? E aí você já mostra logo, né? C, 16%, G, 16%, A e tal, né? Beleza? Agora, tem que justificar? Ah, bom, a não ser que tenha que justificar, né? Bom, essa questão pede justificando suas respostas. Então, aqui é legal mostrar no final das contas, né, gente, a somatória. Então, assim, por exemplo, num texto muito curto, você escreveria como a porcentagem de citosina é 16%, por complementaridade, a porcentagem de guanina também é 16%, né? Dando 32% das bases. O restante, 68%, é dividido igualmente entre A e T, por complementaridade de bases. Pronto, né? Justificou. Tá? Agora, se não pedisse a justificativa, aí você não precisava nem mostrar, né? Não precisava nem mostrar essa somatória. Entendeu? É impressão minha ou alguém levantou a mão aqui? A Caiane tá pedindo para você explicar a 20. Eu explico. Ah, boa. Gente, essa 20 é assim, ó. A 20 é a mais, vamos dizer, como eu vou falar, ardilosa dessas questões, né? Porque a 20 tem que tomar cuidado para não se enganar, tá bom? Então, antes de eu explicar a 20, eu tinha passado ela como tarefa, né? De aprofundamento. Então, eu queria que vocês olhassem para ela de novo, gente. Olha aí, ó, mesmo quem já fez, quem já tentou, né? Olhasse a 20 de novo e pensasse um pouquinho sobre ela. Tá vendo? Ó? Como é que você faria? Se você fez, dá uma olhada, pega aí um papel para rabiscar, né? Os dados que são fornecidos nessa questão 20, eu vou te contar, pessoal, só rabiscando mesmo, só você pegando um rascunho, deixa eu pegar um papel aqui em branco, né? Só você pegando um rascunho mesmo, né? E fazendo esse rabisco, porque senão, se você for pensar só de cabeça, é muito fácil de se enganar, né? Então, olha só, vamos ler juntos. Enquanto a gente vai lendo, eu vou colocando aqui no meu papel também, tá? Então, em uma das fitas de DNA de uma espécie de vírus, encontram-se 90 adeninas. Tá bom. Adeninas, pessoal, ele falou que tem 90. Mas em uma das fitas, né? Olha o meu rabisco, quer ver? Só para você ter uma ideia. Olha o que eu faço, ó. Numa fita de DNA, todas as adeninas que tem, eu só simbolizei assim por 3, né? 3 As. Eu já tenho um total de 90, percebeu? Tá legal. E ao mesmo tempo, 130 citosinas. Né? Então também vou simbolizar assim por 3, só para a gente ter uma ideia, né? Então toda a quantidade de citosinas, pessoal, dá 130. Olha os dados do exercício, ó. 90 adeninas, 130 citosinas. Tá bom? Beleza, o que mais? Agora, sabendo-se que, né, nessa fita ocorre um total de 200 bases púricas e 200 pirimídicas, assinale a alternativa correta. Então, olha só, gente. Nessa fita, e não no DNA completo, você tem 200 bases púricas que são A e G. Né? E 200 bases pirimídicas que são C e T. Então, o total de bases dessa fita é 400, né? Tá legal? Agora, o que a gente tem aqui de quantidade, 130 mais 90. Né? Já dá aí
220 bases. Certo? Faltam 180. Entre A e T. Então, o que a gente não tem aqui de quantidade, né, pessoal, dessa fita, são as adeninas, né, e são as timinas. Olha aí. Dá uma olhada. Então, o que ele não forneceu para a gente, né, dessa fita, são adeninas e timinas, né? Muito bem, a primeira coisa que eu vou colocar, então, que nós sabemos. Prof, não são as timinas? Ai, gente, Eles guaninas... deram adenina. Viajei. Então, eles não deram guanina e timina. Espera aí. Eles deram A e C, né, gente? E não deram as guaninas. Pronto, ó. Se fosse na lousa, na sala, era só passar o dedo na minha caneta da lousa e pronto. Tá aqui, ó. Então, a gente tem que, né, pela lógica, encontrar G e T. G e T, certo? Agora, uma coisa que nós sabemos, gente, mesmo a questão não tendo dado, é a fita complementar, né? Então, a fita complementar, pelo menos dessas outras bases, nós sabemos do DNA. Quer ver, ó? Porque se a gente tem a quantidade de adeninas e a quantidade de citosinas, na fita complementar a gente sabe quantas timinas tem e quantas guaninas, né? Então, por exemplo, ó, se eu tenho de um lado 90 adeninas, do outro lado eu tenho também 90, por complementaridade, né? 90 timinas, ó. Percebe? Olha isso, que ele não deu, mas a gente já sabe, né? Agora, e a mesma coisa para a guanina, né, gente? Se tem 130 citosinas, na fita complementar tem que ter a mesma quantidade de guanina, né? Então já dá 130 guaninas, ó. Tá vendo? Ó, só para ter uma ideia do quanto a gente consegue descobrir sozinhos, né? Mesmo sem a questão falar. Tá legal. Agora, gente, se ele fala que numa das fitas tem um total de 200 bases púricas, nessa fita mesmo, né? 200 bases púricas e 200 pirimídicas, vamos ver o que mais que a gente consegue descobrir, né? Então, olha só, as púricas são A e T. Eu vou circundar aqui com azul, né? A e T são púricas. Olha aqui, ó. A e T são púricas. Qual que é o total mesmo de púricas, segundo o que ele está afirmando? 200, né? E dessas 200, eu já tenho quantas? 90 que são A. Adivinha, então, quantas que tem que ter de guanina? A e G, gente. Ai, caramba. Espera aí. E depois eu vou circundar com rosa, só para ficar bem diferente. Espera aí. Pronto. Né? E C e T são pirimídicas. Agora sim. Pronto. Então, A e G são púricas, né? Voltando para o meu rabisco aqui, ó. A e G são púricas. E ele já me falou que são 200. Então, se eu tenho 90 As, eu tenho que ter o resto todo de G, para dar 200, né? Portanto, quanto que tem que ter de guanina na fita que ele deu? Quem me ajuda? Para somar 200. Tem que ter 110 de guanina. 110. Então, eu vou colocar aqui, ó. 110 guaninas, pela lógica, né? Dá 200. E outra, gente, as pirimídicas são C e T, né? Como ele falou pra gente que pirimídicas são 130, então, quanto que tem que haver de timina para dar as 200? 70, isso. Vou por aqui também, ó. Aí agora, em rosa, né? Portanto, tem 70. Olha aí, ó. Timinas, né? Você vê, gente, acaba virando uma questãozinha de lógica, né? Então, a gente descobriu a quantidade dessas bases numa fita só. Beleza? Só porque ele falou que tinha 200 de cada, 200 púricas e 200 pirimídicas, né? Então, 170 mais 90 dá 200 púricas. E 130 mais 70 dá 200 pirimídicas.
tá? Castilho, e agora? Sabe o que é legal, gente? Antes de ver as alternativas, porque ele também fala em algumas alternativas lá, ó, ele fala da dupla fita, ele fala da fita complementar, que é a outra que eu estava montando, né? É melhor acabar de montar o DNA todo, entendeu? Por complementaridade, vamos ver quantas Cs e quantas As nós temos na fita complementar, né? Tem que complementar com essas de baixo aí, ó. Então, sendo assim, fita complementar agora. Para ligar com as guaninas, citosinas. Para ligar com as timinas, adeninas. Se eu tinha 110 guaninas, então eu também tenho 110 citosinas, né? E se eu tinha 70 timinas, eu também tenho 70 adeninas. Assim, ó. Olha como é que ficou aqui a parte final, né? Dessa fita complementar, tá vendo? Então, por complementaridade, né, gente? Tá? Ficou 110 Cs e 70 As. Tá bom? Aí a gente tem as duas fitas completas, né? Sendo assim, você rabiscou isso na sua prova, né? Você achou um espaço em branco para fazer esse rabisco, tá bom? Na capa da prova, nas costas da prova. Gente, tem gente que pega a lapiseira e faz na carteira, né? No braço da carteira, não tem? Depois apaga, viu? Que às vezes pode tomar uma bronca do fiscal. Mas o fato é que você tem que fazer um rascunho, porque se você for pensar isso de cabeça, qual a chance, né, de você não cometer nenhum engano? Não dá, só se a pessoa for um gênio, né? Então tem que rabiscar. Aí a gente vai, letra A. Na dupla fita de DNA ocorrem 180 adeninas. Olha só que interessante, gente. Portanto, ele está pensando nas duas fitas ao mesmo tempo nessa letra A. Talvez seja verdade, né? A gente tem que somar todas as adeninas para ver se ele está certo. Olha só, na fita que ele tinha dado, tinha 90 adeninas. Na fita complementar que a gente achou, tem 70. Então, 90 mais 70, 160. Já está errada a letra A. Né? Então, você vê como foi importante a outra, né? A complementar. Na B, na dupla fita de DNA, ocorrem 140 guaninas. Será? Gente, na fita que ele forneceu, tinha 110 guaninas. 110. Na complementar, tem 130. Tá bom? Então, só de guaninas, na verdade, tem 240. Não 140. Entendeu? Tá errada. E na C, na fita complementar, ocorrem 300 bases púricas e 100 pirimídicas. Será? Olha, vamos ver. Púricas. A e G, né? 130 mais 70, 200. Pirimídicas, C e T, 90 mais 110, 200. Ou seja, né, gente, pela complementaridade, é o mesmo número da base da fita anterior, né? Se na primeira fita tem 200 e 200, então na fita complementar também tem 200 e 200. Só fica invertida, né? Mas as quantidades são as mesmas, lembra? Errada a C. E na D? Na fita complementar ocorrem 70 adeninas e 110 citosinas. Vamos conferir. Adeninas, 70. Né? Citosinas, 110. Caramba, então tá certa. A D de dado realmente está correta, gente. Nós encontramos isso na fita complementar. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, a D que era a correta. E aí, não é possível determinar a composição das bases da fita complementar? Imagina que absurdo, né? Se você tem a fita original, a fita molde, você já tem a complementar imediatamente, né? Automaticamente, por complementaridade. Tá legal? Agora, chatinha essa, né? Ela é mais chata. Então, por isso que você quebrou o negócio. Hã? Não entendi. Não, prof, o áudio da Renata só abriu sem querer. Tá bom. A verdade é que essa questão ela é mais chata do que outra coisa, né, gente? Do que difícil e tal. Mas é assim, ela é chata de verdade, né? Se a pessoa não tiver rabiscado, não tiver feito a fita complementar, ela se engana aqui e aí é fácil de errar por distração, tá bom? Você vê, né? Tudo que aquela outra questão era rápida, você, putz, essa aqui, beleza, fiz em 1 minuto de achar só as porcentagens parecidas a 14, né, gente? Essa daqui é demorada. Essa questão não dá para fazer correndo, tá? Da média de 3 minutos por questão, nessa daqui vai uns 6 minutos. 5, 6. Já vai o dobro. Fala, nossa, e agora? Não, mas beleza, porque depois nas outras questões que são mais simples, você vai recuperando, né? Lembra que esse tempo de questão é uma média, né?
numa dessas, é melhor você fazer com mais calma do que se apressar e errar uma coisa que seria fácil de acertar, né? Deixa eu ver, quem que levantou a mão aqui? Foi eu, prof. Você poderia fazer a 23, por favor? Deixa eu ver, 23? Ah, deixa eu olhar primeiro para ela aqui no meu papel, só para eu lembrar da cara dela. Ah, gente, essa 23 aqui, ela também é caprichada, né? Essa daqui é bem interessante, tá? Vamos fazer o seguinte, quem perguntou mesmo? Foi a Ana, prof. Ana, ó, assim como eu tinha também, pessoal, complementado um pouco aqui a parte, vamos dizer, teórica, né, com a relação de Chargaff, para a gente fazer essas questões com mais tranquilidade, eu vou fazer a mesma coisa agora para a gente fazer essa 23, tá bom, Ana? E depois eu volto a ela. Realmente essa é muito legal, vale a pena mesmo a gente fazer juntos, né? Beleza, mas antes disso, eu vou parar aqui um pouquinho o compartilhamento, ó, e voltar para a minha lousinha, entre aspas. Por quê, gente? Então, porque aí a gente entra nas duas funções do DNA básicas, né? As duas funções clássicas, assim, para que ele serve e tal. Depois a gente volta para a questão 23. Olha aqui, em primeiro lugar, tá aqui agora, né? Em primeiro lugar, a gente está aqui. Dobrar. Minha lousa é legal porque ela é dobrável. Pronto, ó. Controle celular, né? Essa é a primeira função do DNA. Tá vendo? Deixa eu colocar meu óculos aqui para ver melhor. Olha o controle celular. Tá? Quer dizer, esse controle é assim, gente. O DNA produz a molécula de RNA mensageiro. Tá bom? O DNA faz o RNA. De qualquer maneira, é RNA, né? Por meio da transcrição. Tá vendo aqui o evento? Ó? Faz o RNA por transcrição, que a gente vai ver já já como funciona, né? Que, por sua vez, quer dizer, esse RNA, tá? Produz as proteínas. Dessa forma, o DNA controla a célula. Fala, Caixão, o que tem a ver as proteínas com essa história, né? Porque proteínas são outras moléculas, né, gente? O que tem a ver é muito simples, gente. É que as proteínas, lembra que elas podem ser enzimas, né? E as enzimas controlam as reações da célula, aceleram as reações da célula, né? Catalisam e tal. Então, à medida que o DNA vai produzindo os RNAs mensageiros e eles vão fazendo as proteínas por meio do processo chamado tradução, tá? Ou síntese proteica, aí as proteínas vão, por sua vez, botando a mão na massa na célula, né? Como assim? Elas vão acelerando, por exemplo, o transporte ativo da membrana. Essas proteínas vão acelerando, gente, respiração celular, entendeu? Vários mecanismos celulares que as enzimas têm que controlar e catalisar, né? Aí você fala, poxa, Castilho, mas então, na verdade, quem controla as células são as proteínas. Olha, diretamente sim, mas indiretamente, né, gente, quem foi que mandou as proteínas fazerem isso? Quem foi que produziu as proteínas, né? Foi o DNA por meio do RNA mensageiro, entendeu? Então a gente vê nessa imagem que eu fiz aqui, ó, né, da célula, essa sequência acontecendo. Olha, a fita de DNA é aberta, tá bom? Essa é a transcrição. Depois eu vou mostrar para vocês no esquema. A fita de DNA é aberta por uma enzima, tá? Chamada helicase, que abre aqui. E uma das fitas é copiada do DNA, tá? É copiada na forma de um RNA. Então, ao invés de ter timina, tem uracila, entendeu? Tem citosina, tem guanina, tem adenina, né? Mas tem uracilas. Esse chamado RNA mensageiro sai do núcleo, através da carioteca, por um poro, tá? Passa, o que é essa forminha que eu fiz aqui, ó? Um ribossomo. Ele passa num ribossomo, gente, onde acontece a síntese proteica, que a gente vai ver melhor na nossa próxima live, né? Aí tem a síntese proteica, tá vendo? Ó, onde a mensagem do RNA mensageiro vai sequenciando os aminoácidos da proteína. Onde? Dentro do ribossomo. É que depois a proteína sai assim, ó, tá? E aí, essa proteína, ela vai fazer alguma coisa na célula, né? Então, esse é o mecanismo de controle da célula. Olha que barato. Então, se essa proteína for uma enzima, ela vai catalisar uma reação, ela vai acelerar, né, um mecanismo da célula. Tem uma analogia aqui, gente, sabe, para essa célula e o controle dela, que eu acho muito legal, que é a analogia com uma fábrica, tá?
Por exemplo, né, se você pegar numa fábrica, quem é que manda, quem é que coordena tudo, decide qual que vai ser a produção e etc. O presidente, vamos supor, né, o presidente da fábrica. Tá legal. Ou o diretor, né, vamos dizer, o diretor da fábrica. O diretor da célula é o DNA. É o DNA que comanda, ele que manda fazer, certo? Na fábrica, quem é que produz de verdade? Quem é que monta as peças, suja a mão de graxa? Os operários, né? Beleza. Na célula, quem são os operários? As proteínas. Entendeu? Só que aí você tem os dois extremos, né? Pensa na fábrica, o diretor e o operário. Na célula, o DNA e a proteína. Quem é que faz o meio de campo? Vamos supor que na fábrica seja um gerente geral, né? Um gerente que conversa com o diretor na sala dele, ar-condicionado, charutos e licores, sei lá, né? E aí esse gerente, ele vai lá no chão da fábrica, na esteira, etc., falar com os operários, tá bom? Então ele faz o meio de campo. Quem é que faz o meio de campo na célula? É o RNA mensageiro. Ó. Beleza? Sabe por que precisa, gente? Porque o DNA, ele não sai do núcleo. Ele não vai para o citoplasma. O DNA só fica no núcleo, né? Quem é que vai levar a informação, então levar a mensagem da sequência dos aminoácidos? É o RNA mensageiro. Por isso que ele tem esse nome. RNA mensageiro não é de graça, né? Beleza? Por isso que é legal essa analogia, né? Que numa fábrica também é difícil, hein? Do diretor sair da sala dele com ar-condicionado e ir lá no meio do chão da fábrica e tudo, né? Para quê? Se ele pode conversar com o gerente e mandar o gerente lá e tal. Então é muito parecido, gente, essa história. Tá legal? Isso aqui é super legal vocês lembrarem. Então, o primeiro processo aqui, ó. Agora eu vou pôr duas palavras aqui, tá? Vou escrever aqui, ó. Primeiro processo, gente, que aconteceu, que produziu o RNA mensageiro, e esse processo ocorre dentro do núcleo, é a transcrição. Então, o nome dela, vou pôr aqui no nosso desenho. O nome desse processo é esse, ó, transcrição. Tá? Então, a transcrição acontece, olha ela aqui, ainda no núcleo. Aqui, ó. Beleza. Você vê que a palavra faz sentido também, né, gente? O que é transcrever? É pegar uma mensagem e escrever de uma outra forma, né? É transcrever, tipo, sei lá, de uma tela para o papel, né? E assim por diante. Então, a mensagem que estava no DNA, que é a própria sequência de bases dele, é transcrita na forma do RNA mensageiro. Agora, aqui no ribossomo tem outro nome do processo. Tá? Já que o mensageiro vai ter a sua mensagem lida e a proteína produzida, gente, então ele vai ter a sua mensagem traduzida. Então aqui o nome, ó, do que está acontecendo é tradução. Vou colocar aqui também, ó, transcrição e depois no ribossomo. Tradução. Né? No ribossomo. Tradução. Olha aí que legal. Tá vendo? Então a gente vai ver primeiro como acontece a transcrição na real e depois como acontece a tradução, aí já é na próxima aula só, na live. Que é a própria síntese proteica aqui, ó. Tá legal? Então, tudo isso, quer ver só antes que você pergunte, Renata? Não, é que o Felipe tá querendo entrar na aula só. Ah, eu vou aceitar ele, beleza. Tá bom. Agora, a gente vê tudo isso é só a primeira função do DNA, né? Ainda tem a outra, ó. A outra é a transmissão hereditária. Então, a gente fala, tem gente que às vezes fala, Castilho, mas o DNA só tem duas funções? Só duas. Mas elas são enormes, né? São duas funções extremamente complexas e necessárias para toda a vida na Terra, gente. Toda a vida, porque qualquer ser vivo tem DNA e tem RNA do mesmo jeito que nós, tá bom? Deixa eu ver aqui, então, quem é que está querendo participar. Ah, o Felipe. Tá legal. Felipe. Tem alguma pergunta no chat, pessoal? Ou é só para pedir para participar? Não, é só isso. Se você quiser me colocar como co-host, eu coloco as pessoas que pedirem. Eu quero, Renata. Como que eu faço? Deixa eu ver aqui. Vai nos participantes. Uhum. Em cima do meu nome tá More escrito, aí você me coloca como co-host. Make host. Make co-host, né? Beleza, obrigado. Já coloquei, ó. Imagina. Legal, gente. Então, sendo assim, essa foi a primeira função. Ah, peraí, tem mais uma coisa importante sobre isso, viu? Sobre essa primeira função, que é
a seguinte. Peraí. Ó, nessa célulazinha ainda, tá? Aqui, né, nesse mecanismo básico do DNA, gente, nós vemos as características genéticas aparecendo. Tá? Porque, assim, todo mundo já ouviu o termo gene, já estudou genética, lembra da genética, azão, azinho, né? Assim por diante. Olho azul, olho escuro. O que é o gene, afinal de contas? O gene é o pedaço do DNA que faz o RNA mensageiro. Olha que barato, ó. Eu vou separar aqui, né? Eu vou mostrar na linha pontilhada, ó. Aqui. O que seria, então, um famoso gene. Assim, ó. Quer ver? Olha só, gente. Então, esse trechinho do DNA que eu abri aqui, né? Ó, as duas fitas se separaram por um momento, tá vendo? Que fez o RNA mensageiro, esse pedaço eu chamo de gene. Tá bom? Então, assim, às vezes uma molécula de DNA, pessoal, ela pode ter 200 genes. Aqui eu mostrei um gigantesco só para a gente ver, né? Uma molécula de DNA pode ter 1000 genes, 2000 genes, né? E os genes não são pequenos, não, viu? Cada gene tem, assim, 500 bases em sequência. A, C, G, T, 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 A, G, G, G. Tem gene que tem 1000 bases, tá bom? E mesmo assim tem DNA que tem 1000 genes. Então você vê o tamanho do DNA, né? Ele tem um total milhões de bases, às vezes até algumas bilhões de bases, tá? Então cada gene é muito grande. Agora vamos pensar num caso específico. Quer ver que legal isso que eu vou te falar agora? Vamos deixar um pouco de lado os detalhes, vamos pensar em coisas legais da biologia. Por exemplo, todo mundo então já ouviu falar do gene da cor dos olhos, né? Ah, o gene azão, o gene azinho. Depois na genética vira só letra, fica uma coisa abstrata, né? Fala, meu, o que é, afinal de contas, esse raio de azão e raio de azinho? Então, gente, se eu pegar o gene, por exemplo, ó, da cor dos olhos, o que depois na genética a gente simplifica absurdamente chamando de azinho, de azão, olha isso. Gene da cor dos olhos. Ele é uma sequência de bases, né? O que ele sabe fazer, o gene? Só uma coisa, RNA mensageiro. É a única coisa que ele sabe como gene fazer, né? Então, uma vez que ele produz o RNA mensageiro, gente, vou colocar aqui, ó. Esse RNA mensageiro, né? Ele vai levar a mensagem do gene, olha ele aqui, ó, para o ribossomo. Tá bom? Lembra sempre que essa mensagem é simplesmente uma sequência de bases. Então, se o gene tinha lá 500 bases em sequência, né? A, T, 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 C, 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 o RNA mensageiro tem essas 500 bases em sequência, só que de RNA. Né? Ao invés de TTT, vai ter U e assim por diante. Aí tem o RNA mensageiro. Quando esse mensageiro específico cumprir a sua missão no ribossomo, que é a tradução, né, gente? A proteína vai ter sido feita. Essa proteína vai trazer a característica genética. Qual que é a característica genética? Ó, cor dos olhos. Tá vendo que barato? Aí você fala, Caixão, peraí, o que tem a ver a cor dos olhos com uma proteína? Tem a ver uma coisa muito simples, gente. O que traz a cor dos olhos é uma proteína chamada melanina, que é um pigmento, tá bom? É um pigmento em forma de proteína. E a melanina, ela tem a coloração preta. É muito interessante, tá? Então, assim, o que vai mudar a cor dos olhos das pessoas não é o tipo de pigmento. Não tem pigmento azul, verde, castanho. É a concentração de melanina. Então, se a pessoa tiver a concentração máxima de melanina na íris dos olhos, ela tem o olho negro, né? O olho castanho escuro máximo. Cor de jabuticaba. Se ela tiver a quantidade mínima de melanina na íris, ela tem o olho azul clarinho. Sabe aquele azul apagadinho? Que é quase cinza, né? Quantidade mínima. Aí tem as intermediárias. Tem um pouco mais de melanina do que o mínimo. Então, o olho fica azul escuro. Um pouco mais de melanina ainda. O olho da pessoa é verde. Pouco mais, é verde escuro. Depois é castanho claro, cor de mel. E assim vai. Então, a característica genética da pessoa é determinada pelo gene da cor dos olhos, nesse caso, né? Nessa característica, que fez um mensageiro específico, que produziu a proteína que a gente chama de melanina. Né? Agora, lembra, gente, que cada proteína tem a sua sequência de aminoácidos específica. Né? Se mudar a sequência de aminoácidos, pronto, a proteína já fica defeituosa, não funciona mais, já era.
Quem determina essa sequência de aminoácidos? É a sequência de bases do mensageiro. Ele tirou de onde? Ele tirou do DNA, né? Tirou não, modo de dizer, ele copiou do DNA, né? Então, eu vou colocar aqui essa última informação, ó, que a proteína, né, gente, nesse caso da cor dos olhos, especialmente ela, é a melanina. Tá? E aí, por exemplo, né, nós temos, vou pôr aqui assim, ó, exemplo. Por exemplo, nós temos olhos castanhos de alguém. Ó. Tá vendo? Ó? Né? Então, fez a proteína. Nesse caso, como o gene era da cor dos olhos, então a proteína é a melanina, ela traz a cor daquela pessoa, a cor dos olhos daquela pessoa, olhos castanhos. Né? Olha que barato, então, como se dá toda essa sequência entre o gene existir e a característica genética aparecer. Você sabe que a gente tem até um termo específico disso na genética, que é o fenótipo, né? Então, o fenótipo da pessoa é o que manifesta. O fenótipo é o que realmente, a característica concretizada, né? Então, o fato de alguém ter o olho castanho é o fenótipo dela para a cor dos olhos, né? Ah, não sei quem tem o olho azul, então é o fenótipo dessa pessoa para o olho dela, tal, tá? Mas o fenótipo é determinado pelo genótipo. O que é o genótipo? É a sequência de bases do gene, né? E é o próprio gene. Então, a gente vai chamar de azão, de azinho, né? O gene Bzão, Bzinho e assim por diante, tá? E o interessante é a gente pensar, né, gente, que isso que eu mostrei para uma característica genética que é muito simplesinha, né? Cor dos olhos. Só tem uma melanina lá e pronto. Como se fala? Concentrações diferentes dessa melanina, né, gente? Isso também traz características genéticas mais complexas, sabe? Por exemplo, né, o fato de uma pessoa ter diabetes do tipo 1, que é aquela em que a pessoa já nasce geneticamente diabética. Ela não faz a insulina. Adivinha o que acontece? A pessoa tem um gene, né, para fazer insulina, o gene da insulina, que tem algum problema, alguma mutação, algum defeito genético, né? Ele faz um mensageiro errado e produz uma insulina com troca de base, de troca de aminoácidos. Então a insulina não funciona. Então essa pessoa tem uma característica genética, ela tem um fenótipo que no fundo é uma doença, que é uma anomalia. Qual? Diabetes do tipo 1, né? Por quê? Porque ela teve um gene para isso. Tudo bem que era um gene alterado, um gene, né, com troca de bases, mas era um gene para diabetes do tipo 1, entendeu? E isso dá, né? Você pode pensar também no gene para o câncer de mama, o gene para o câncer do linfoma, dos vasos linfáticos, né? Do sistema linfático, linfoma. Então, o gene para o linfoma. Esses genes, na verdade, eles são alterados por mutações. Aí eles fazem mensageiros errados que fazem proteínas erradas. Pronto, já vem algum problema aí, né, para a pessoa por causa disso. Tá? Beleza? Quanta coisa que envolve esse simples mecanismo que significa a primeira função do DNA, né, gente? Que é o controle celular, né? Alguém perguntou alguma coisa aqui? Deixa eu ver no chat. O Glaucio. Professor, com base nas novas técnicas de edição genética, é possível afirmar que a correção desses genes é viável? Não atualmente, tá bom? Mas no futuro, teoricamente, sim. Que aí a gente vai conseguir, né, mexer na ordem das bases, corrigir o gene e corrigir o problema. Mas, por enquanto, só na teoria, viu? A gente não consegue ainda manipular o DNA dessa forma. Dá para fazer outra coisa, que é pegar o DNA saudável de uma célula, de uma pessoa que não tenha tal mutação, né? Você coloca esse DNA num vírus, olha a viagem, um vírus não agressivo, e injeta esse vírus na pessoa. Como o vírus entra nas células, ele entra, a gente, carregando o gene saudável. E esse gene saudável vai parar no núcleo e começa a fazer a transcrição certa. Que doideira, hein? Tá? Isso, assim, experimentalmente é possível, chama-se terapia gênica. Mas ainda só experimentalmente. Nenhum tratamento é feito desse jeito ainda, por quê? Porque está muito engatinhando ainda, né? É toda uma pesquisa genética que tem só 20 anos de existência,
2 décadas ainda são pouco para uma coisa tão viajante assim. Mas no futuro, talvez seja possível, sim, né? Manipular de alguma forma. Legal, gente. Aí a outra função do DNA. Alguém mais ia perguntar? Falando, não? Eu queria perguntar uma coisa, e o Felipe também levantou a mão. O gene é um pedacinho do DNA? Ou porque assim, eu estava pensando, um pedaço do DNA, ele é capaz de ser muito minucioso em, por exemplo, uma característica do olho. Ou uma doença, ou algo do tipo. Qual é a quantidade mínima de base para consistir esse gene, para ele ser tão minucioso assim, sabe? Sei. Olha, sabe o que é, Renata? Dá para ter uma ideia, né? Não é uma coisa exata, sabe? Mas só para você ter uma ideia, a quantidade de bases de um gene, isso numa fita só, né? É por volta de 300 a 500 bases, entendeu? Como a gente vai lendo sempre de 3 em 3, que são as famosas trincas do DNA, né? A, T, C, G, C, G, A. Você tem aí 100 trincas, entendeu? 200 trincas e tal, né? Então, algo entre 300 até 600 bases são a média do tamanho dos genes, tá? Mas varia, viu? É variado, não tem uma regra, não. Quem mais levantou a mão aqui? Oi, professor. Felipe, Boa fala aí. tarde. Boa tarde. Tipo, quando a gente está falando de organismos que o material genético é RNA, na síntese proteica, esse RNA do material genético já é o próprio mensageiro ou tem que fazer alguma transcrição? Então, o próprio mensageiro, né, Felipe, ele já é feito a partir da transcrição, entendeu? Então, a transcrição faz o mensageiro que depois vai fazer a tradução da proteína, né? Aí a Não, mas própria... tipo assim, quando o material genético já é RNA, tipo bactéria. Ah, entendi. Não, na verdade, assim, a bactéria também tem um material genético de DNA, mas tem vírus que tem RNA mesmo, né? Tem vírus como como o Covid, né? Ou da influenza, do HIV. Quando o material genético é RNA, ele entra na célula, ele tem 2 possibilidades. Tem vírus que já fazem cópias do próprio RNA e vai fazendo RNA mensageiro, entendeu? Uhum. Alguns vírus, como o da gripe, é assim, o influenza. E tem vírus como o retrovírus do HIV, né? Que ele entra na célula, ele tem um RNA mensageiro também, mas ele primeiro faz um DNA por retrotranscrição ou transcrição reversa. Pensa, o que é, né? É o RNA fazendo o DNA. E aí o DNA viral, uma vez que foi feito, começa a fazer transcrições dentro da célula hospedeira. Aí ele vai fazendo mais RNAs mensageiros para que tenha mais sínteses proteicas, entendeu? Entendi. Né? E, Então professor, depende do tipo de vírus, entendeu? Tem vírus de RNA que direto já faz mais RNAs, e tem vírus de RNA não, que primeiro faz um DNA viral para depois fazer todo o resto. Tá legal? E tipo, só vírus tem RNA, nenhum outro organismo? Como material genético puro, É, só vírus. Tá? tá bom. Tá bom, obrigado. Não é uma coisa normal, né? Os vírus são meio estranhos até nisso. Uhum. Tá legal? Obrigado. Olha, gente, e aí, para complementar essa história das funções do DNA, nós temos aqui, ó. Tá bom? Essa é a transmissão hereditária. Deixa eu dobrar aqui também para mim, que fica mais fácil, ó. Que é a segunda função do DNA. Tá bom? Segunda função do DNA, ó. Transmissão hereditária. Tá aqui. Então, nesse caso, o DNA faz cópias de si mesmo, por meio da autoduplicação. Tá bom? Então, o DNA faz cópias dele mesmo. Olha o nome, ó. Por meio da autoduplicação. Autoduplicação, gente, pensa, é ele se duplicando, o próprio DNA, né? Certo? E essas cópias são transferidas, enviadas a novas células durante a divisão celular, tanto a mitose quanto a meiose. Fala, Castilho, o que tem a ver essa história? Tem o seguinte, gente, quando a célula se divide no meio, por exemplo, pela mitose, ou dá origem a gametas pela meiose, ela precisa ter o mesmo DNA, as novas, né? Tem que ter o mesmo DNA da célula anterior. Entendeu? Então, antes tem que ter acontecido a duplicação para que as novas cópias de DNA sejam transferidas para as novas células.
Então, olha só a duplicação. Eu estou fazendo um esqueminha aqui para a gente ver juntos. Ó. Você tem uma fita original, uma molécula original de DNA, né? Que tem esses pares de bases aqui, ó. AT, CG, TA, tá vendo? Ó, beleza. Vem uma enzima, gente, que abre essas pontes de hidrogênio. Separa. Tá vendo as duas fitas separadas, ó? Tá bom. Agora tem uma enzima chamada DNA polimerase que vai o quê? Organizar a colocação de novas bases nitrogenadas ligadas com as antigas. As antigas não vão se perder, tá bom? Elas ficam lá para sempre. Elas são o molde das novas. Mas a enzima DNA polimerase organiza a colocação de novas bases. Então, eu vou colocar aqui, ó, para mostrar para vocês a enzima. Vamos lá, ó. Então, DNA polimerase. Polimerase é uma enzima que faz polímero, né? É uma enzima de síntese, de construção e não de quebra, né? E aí, gente, ela vai atuando assim, tá? Onde tinha adenina, ela liga uma timina. Onde tinha uma citosina, uma guanina. Timina, adenina, adenina, uma timina. Quer ver, ó? Vou mostrar para vocês aí. Olha isso. Então, uma das fitas do DNA acabou de ser sintetizada, ó, né? Copiando essa fita aqui, da esquerda. Então, de novo, eu tenho os pares AT, CG, TA, AT. Quem organizou isso? DNA polimerase, ó, fazendo pontos de hidrogênio. Agora, sabe a outra fita? Ela também vai ser copiada e vai fazer também uma fita nova. Essa, ó. Então, vamos lá. Vai ligar, então, aqui, né? Vai ligar T com A, G com C, A com T, T com A. Assim, ó. Né? Olha a outra fita nova que está sendo feita em cima da outra antiga. Ó. Dessa forma, gente, aqui você tem dois DNAs sendo produzidos iguais a esse, né? Simplesmente com a ajuda da DNA polimerase. E os pares de bases ficam iguais, tá vendo? Ó, AT, CG, olha aqui no outro DNA, ó, AT, CG. Então são cópias idênticas. Depois elas vão acabar se separando, né? Quando elas se separarem, isso é só durante a mitose, viu? Aí depois, quando a gente lembrar de mitose, vocês vão lembrar. Um DNA que chama de cromátides irmãs, né? Essas aqui são as cromátides irmãs, ó. Tá? Depois elas acabam sendo separadas. Mas aqui, por enquanto, não importa a mitose. Quando acaba o processo, você tem isso aqui, ó. Vou mostrar já o final da história. Aqui assim. E aqui assim. Quer ver? Olha. Assim. Assim, né? Olha isso. Os dois DNAs prontos. O que você percebe, gente? Que as duas moléculas, elas voltam a se espiralar, ficar fechadinhas por pontos de hidrogênio e tudo, né? E as duas passam a ter uma fita velha que está em azul e uma fita nova que está em rosa. Essa também, ó. A fita velha que já existia, né? Que era aquela azul, e a fita nova que é a rosa. Certo? Por causa disso, agora eu tenho dois DNAs e tudo. Ah, e detalhe, eles foram colocados em novas células, né? Então, um dos DNAs... Aí, por causa da mitose. Né? Um dos DNAs está numa célula, ó, finge que está nessa aqui, ó. E o outro DNA está na outra célula. Tá vendo? Então, no final de tudo, para eles se separarem mesmo, teve uma mitose, viu? Mas o que importa para nós agora é, as duas fitas têm, os dois DNAs, perdão, têm uma fita velha e uma fita nova. Então, a autoduplicação, a gente fala que ela é semiconservativa, né? Tá? Autoduplicação semiconservativa. Então, vou colocar aqui essas características que são importantes. O que, Castilho? Isso aqui, ó. Lembrando que uma das fitas fica sendo a fita velha, que está em azul. E a outra fita fica sendo a fita nova, que está em rosa. Assim, gente, ó. Isso nos dois DNAs, eu vou mostrar só em um, tá? Ó, fita velha, todo o filamento que antes era azul. Fita nova, todo o filamento que eu fui fazendo em rosa, ó. Tá vendo? A outra também. Então, gente, autoduplicação é meio que uma redundância, porque é sempre. Mas a autoduplicação é semiconservativa.
ela conserva metade do DNA antigo e faz uma fita nova. Na outra também, né? Metade do DNA antigo faz uma nova, certo? Isso é muito interessante, porque por causa disso, o DNA nunca desaparece, né? A não ser que a célula morra. Se a célula está sofrendo mitoses ao longo do tempo, gente, o DNA é sempre mantido. É uma loucura isso, né? Então, assim, você pode ter uma fita nesse momento em alguma célula sua que tenha a sua idade. Você pode ter uma célula sofrendo uma mitose, por exemplo, na pele, né? E a fita de DNA tem a sua idade, vamos supor, 18 anos. A fita nova que está sendo feita, ela acabou de ser feita. Ela tem 1 segundo de vida. Entendeu? Então você tem a ligação de uma fita de 20 anos com uma de 1 segundo. Né? E depois, quando sofrer uma nova autoduplicação, porque ele pode se autoduplicar N vezes, mas sempre para a célula se dividir, só para isso. Né? Na nova duplicação vai ter de novo uma fita antiga, bem antiga, e outra fita nova, bem nova. Né? Com isso, com o passar dos anos, o que vai acontecendo é que a fita velha vai ficando muito velha. Né? Tudo bem que depois essa nova também abre, ela também faz uma nova por sua vez. Né? Então você tem DNAs que vão ser, uma fita tem, vamos supor, 2 horas de existência, a outra tem 1 segundo. Né? Mas tem algumas moléculas não, em que uma fita tem 20 anos, a outra tem poucos segundos. Quando essas fitas ficam muito velhas, gente, as pontas do DNA, chamadas telômeros, elas começam a ficar desgastadas, entendeu? Os telômeros são as extremidades do DNA. Eles ficam aqui, ó, nessa extremidade, assim, ó, entendeu? E os telômeros são onde a DNA polimerase começa a ler a fita para fazer a duplicação, entendeu? Para poder duplicar a molécula, né? Então tem telômero numa ponta, tem telômero na outra. Quando os telômeros ficam muito velhos, depois de N duplicações, né, daquele DNA durante a vida, ele fica desgastado e não aceita mais a DNA polimerase. O que acontece? Não tem mais autoduplicação naquela célula, né? Não tem mais mitose e a célula, ao invés de se dividir, ela morre. Ela morre de velhice, entendeu? Por causa, culpa do telômero, né? Isso vai acontecendo no organismo a partir dos 25 anos, tá? do ser humano, né? Então, significa que a partir dos 25 anos começa o processo de envelhecimento. Beleza? Até então, não. Curioso, né? Aí começa, então, a ter rugas, a pessoa começa a ter fios brancos no cabelo, ó, e aí assim, ó, tá? Começa a ter osteoporose, né? Mas é um processo inevitável por causa do envelhecimento dos telômeros. Talvez no futuro a gente consiga controlar isso e evitar esse envelhecimento do telômero. Já pensou? São feitas pesquisas sobre isso, gente, ó, torto e direito, porque ninguém quer envelhecer, né? Mas por enquanto é um processo inexorável, né? Quem sabe no futuro dê para impedir o envelhecimento? E aí eu não quero nem ver a superpopulação, né? A casa vai cair, porque atualmente envelhecendo já tem superpopulação. Imagina sem envelhecer então, né, gente? Só conquistando outros planetas, sei lá, vamos todo mundo morar em Marte, né? Porque aqui vai acabar o espaço, tá certo? Mas tem uma coisa que eu sempre falo que é a seguinte, né, gente? O avanço da ciência, ele não tem como brecar, né? Não tem como brecar. A ciência é assim, ó, se ela descobre uma coisa, sabe como fazer, então ela faz. Depois vamos ver o que acontece, né? Então, a hora que descobrirem como manter os telômeros saudáveis e a pessoa ficar com a cara dela de 25 anos para sempre, pode ter certeza que vai fazer, né? E se tivesse hoje, eu também ia querer. Ah, tá bom, vai. Cedo, eu quero. E aí ferrou. Então, tem sempre que encontrar novas soluções para o próprio progresso da ciência, né? Que vai trazendo N problemas, né, gente? Solução para uma coisa, problema para outra, né? Muito bem. Olha, então nós vimos aí as 2 funções do DNA que são extremamente importantes, né? Essa questão 23, agora vocês viram, né? Por que eu não fui fazendo logo de cara com vocês, gente? Deixa eu mostrar aqui mais uma vez, ó. A 23, ela é caprichada e ela precisa dessa história da autoduplicação. Então, eu vou lançar como uma tarefa a mais. Essa e mais algumas dessa aula da tarefa de DNA que vocês já fizeram. Vou pôr como tarefa desafio, tá bom? Por quê, ó? Olha aqui a 23, ó. Porque ela usa como base, gente, a 23, o negócio de duplicação semiconservativa, entendeu? Né? Então, assim, ela fala de DNA de bactérias
que vai sofrendo duplicações porque a bactéria está se dividindo. Quando a bactéria se divide, é que nem uma mitose, tá? Ela duplica o DNA dela e aí faz duas bactérias, cada uma com um DNA, né? Mas esses DNAs têm uma fita velha e uma fita nova, entendeu? Então aqui ele fala de DNA que tem N15 como isótopo pesado na sua base nitrogenada. É só para marcar, é como se pintasse o DNA, né? Tem DNA que tem N15, tem DNA que tem N14. Sabe? Então, tipo, fita velha vai ter N15, mas a fita nova já tem N14, que é como se fosse você fazendo no papel, a fita velha é azul, a fita nova é rosa, né? É só para pintar o DNA, para marcar. E ele vai te perguntando como é que fica, né, isso no tubo de ensaio, porque ele te mostra posições possíveis para esses DNAs que tem, por causa de massa molecular, né? E até do peso atômico influenciando nisso. Então, assim, posições que as fitas de DNA vão ocupar no tubo de ensaio. Ele mostra isso, ó. Então, se o DNA tiver só N14, vai ficar nessa posição no tubo. Quando centrifuga, ele fica mais alto, entendeu? Se o DNA tiver só N15, ele fica mais baixo. É isso que ele quer saber. Não é uma questão fácil. Já vou avisando, por isso que é questão de desafio essa aqui, gente. Então, assim, grau de dificuldade 0 a 10, 10. Mas eu acho que vocês conseguem fazer, tá bom? Então eu vou lançar, eu vou até colocar depois lá no WhatsApp e tudo, né? Essa e mais algumas dessa tarefinha. E quem for tendo pergunta, vai me mandando. Manda no WhatsApp mesmo e tudo, né? Mas na próxima live eu vou resolver ela com vocês com calma, tá bom? E aí, gente... Professor, Oi, você pode mandar esse arquivo no nosso grupo? Porque eu tô sem apostila de exercício de bio. Posso, Aí para eu fazer esse desafio, por favor? pode deixar. Vou mandar, só tem que tomar cuidado. Eu vou mandar um especial, porque esse aqui tem gabarito. Então eu vou fazer só... Tá bom. Porque aí depois eu resolvo com vocês aqui, tá? O David também acho que tem dúvida. O David, fala aí, David. Valeu, Renata. Professor, voltando na parte do gene, em relação à transgenia, por que é tipo, muito mais fácil você manipular o gene de uma planta do que de um animal? Sabe? Eu não sei se deu para entender muito bem a pergunta. Olha, é mais simples só por causa do acesso. É uma coisa assim, David, uma coisa... Como é que eu vou dizer? Estrutural, uma coisa de logística, né? É mais fácil você manipular o DNA da planta, porque você mexe na semente, o embriãozinho da semente é mais fácil de ter acesso. E essa semente aqui quebrou, perdi. Tá, me dá outra. Passa outro feijão para cá, né? Então você tem... É uma coisa mais prática. É só por isso, tá? O bicho, você tem que criar o ratinho, a fêmea tem que formar os embriões, né? Se você quer tirar o embrião da fêmea, antes que nasça, você tem que matar a fêmea, tira o embrião do útero dela, estuda o embrião. Em termos práticos, assim, ele é muito mais trabalhoso, tá? É por isso. A planta é muito mais fácil de mexer, né? De manipular e tal. Não que não seja possível, entendeu? Mexer com o DNA de animais e embriões animais. É possível. Mas das plantas é mais prático, é só por isso, tá? Entendi, valeu, professor. Legal. Gente, ó, então, eu tinha separado aqui um arquivo, isso aqui não, isso aqui é de mutações. Professor, Pode falar, enquanto isso eu vou procurando aqui. eu tenho uma dúvida quanto à enzima da DNA polimerase. Qual que é o substrato dela? A DNA polimerase é assim, é uma enzima, né? Uma proteína. O substrato dela são as próprias bases nitrogenadas da fita velha que está exposta, tá bom? E uma vez que a fita está exposta, adenina, timina, né? Citosina, a DNA polimerase, ela vai pegando novas bases que estão no próprio núcleo, viu? E vai fazendo o quê? As pontes de hidrogênio. A reação que ela catalisa, né? A reação que ela acelera, gente, a DNA polimerase, é a reação das pontes de hidrogênio, as ligações de hidrogênio, tá? Então ela vai ligando uma nova timina na adenina que já tinha, uma nova citosina na guanina que já tinha, né? E às vezes até me perguntam, Castilho, mas onde estavam essas bases novas? De onde vieram? Do próprio núcleo. O núcleo tem essas bases ali, gente, à vontade, nucleotídeos todos, né? Espalhados dentro do núcleo, tá bom? Para que sejam incorporados pela DNA polimerase. Beleza? Beleza, obrigado. Imagina, tinha mais alguém com a mão levantada?
Não, né? Tá bom, gente. Então, para finalizar, olha, aqui no Planeta Bio, ácidos nucleicos, olha só, na aula passada nós tínhamos visto, né? O que eu quero que vocês analisem depois com calma nesse nosso site aqui de consulta, né? Nós tínhamos visto as características dos ácidos nucleicos, bases púricas e pirimídicas. Olha aqui as porcentagens iguais. Essa aqui é a relação de Chargaff, né? Só não está com esse nome, tá? Que a gente lembrou hoje. Aí tá, bases púricas e pirimídicas, né? E aqui vem a autoduplicação, ó. Tá vendo que ele está chamando de replicação? Replicação é autoduplicação, tá? Então é o que a gente fez. Eu vou mostrar o esqueminha animado, né, do site, só para vocês verem isso que eu fiz no papel na forma de uma animação. Olha aí, ó, autoduplicação acontecendo. Tá? Então as bases sendo, né, abertas e a própria DNA polimerase já está trazendo as bases novas, percebeu? Olha aí, agora você tem você tem dois DNAs iguais, né? Veja, duas novas moléculas de DNA foram formadas, cada uma conservando metade da fita do DNA original. Então, duplicação como? Semi-conservativa, né? Ó, fita velha e a nova é a rosa, ó. Mais uma vez. Tá vendo? Então, quem está organizando isso tudo é a DNA polimerase. Legal, né, gente? Agora, também acontece, deixa eu ver se mostra aqui. Não, essa também é autoduplicação. Cadê? Ah, é só um outro desenho. Olha que legal, gente. Tem essa enzima chamada helicase. É só para saber que existe essa, viu? A helicase é a que separa a fita, tá? Uma da outra. E depois vem a DNA polimerase colocando as bases novas, né? O que importa mesmo lembrar é a enzima DNA polimerase, tá bom? Ó, duas fitas separadas e agora a DNA polimerase vai fazendo. Olha que interessante, gente. Cada fita é copiada no sentido contrário da outra. Não é ao mesmo tempo assim, sabe? Porque elas são invertidas, né? Na nossa live seguinte, eu vou falar dessa história aqui, ó, das extremidades 5', 3' para vocês. Como essa leitura vai sendo feita, né? No sentido 3 para 5. Depois eu falo sobre isso, que é um detalhezinho a mais aí, que é só para também saber que existe, né? Mas é interessante notar isso, né? Como cada duplicação em cada fita vai sendo feita no sentido oposto, tá? E depois elas terminam, né? Depois chega cada uma na sua extremidade e acabou de duplicar, como você vê aqui na tela final, ó. Duplicou, duplicou. Cada DNA filho, cada molécula filha, tem uma fita velha e uma fita nova, né? Tá bom? Beleza. Então, lembra também de depois dar uma olhadinha aí no Planeta Bio de novo, nessa animaçãozinha da duplicação. Tá bom, gente? Vale a pena lá vocês verem, né? Então, Planeta Bio, sempre lembrando que é o .com.br, não é o planetabio.com que existe, tá? E aí você vai lá em ácidos nucleicos para ver essa animação da duplicação. Não dê atenção ainda a essa história de 5', 3', tá? Depois eu vou falar melhor para vocês sobre isso. Beleza, gente. Então, por hoje era só, né? Faltam o quê? Só esses detalhezinhos de DNA e RNA de 5', 3', de duplicação. E aí a gente já vai para a síntese proteica, finalizando esse assunto na próxima live. Resolve esse exercício também 23, que é, né, do mal. A gente vai resolver juntos. Vai tentando para mim, por favor, tá? E aí finaliza a síntese proteica. Joia? Tudo bem por enquanto? Beleza, professor. Obrigado. Legal, gente. Obrigado. Desculpa aí o Tá, avanço. prof. Obrigado. Desculpa o avanço no tempo aí, viu? No horário. Imagina. Que isso. Tchau, Detalhezinho. professor. Tá bom, Tchau, gente. prof. Até semana que vem. Tchau, professor. Obrigado. Um abraço. Quem tiver dúvida, me manda, tá? Beleza. Tchau. Abração.